Álvares de Azevedo era considerado o maior poeta do ultrarromantismo brasileiro, e sua obra, Noite na Taverna, deu início à literatura de horror no Brasil. Os seus textos eram marcados pelo sentimentalismo, pelo amor, pela desilusão amorosa, pela morte e pela idealização feminina, fortemente influenciado pelo poeta inglês Lord Byron. Mas, infelizmente, ele não teve tempo de publicar em vida suas obras, porque, apesar de toda a sua grandeza, ele morreu jovem, com apenas 20 anos de idade. Em Noite na Taverna, você vai ler uma coletânea de contos da segunda geração do romantismo brasileiro, que também era chamado de período ultrarromântico. Então prepare-se para dramas melancólicos, amores que atravessam a morte e muita mentira, já que cada capítulo do livro é uma história contada por um dos amigos que estão reunidos em uma mesa de uma taverna. O primeiro capítulo de Noite na Taverna apresenta o cenário de uma história, uma taverna, num local desconhecido, cheia de prostitutas, bêbados e libertinos, onde os 5 amigos, Sofiere, Bertrand, Genaro, Claude Zermain e Johann, decidem dividir alguns acontecimentos de suas vidas. Não se trata de cenas comuns do cotidiano. As histórias envolvem assassinatos, violência sexual, canibalismo, paixões platônicas e alcoolismo, onde cada um tem sua história. É interessante que nenhum desses amigos tem nome brasileiro. Todos eles têm nomes estrangeiros que lembram o alemão, o italiano, porque as influências que chegavam às histórias góticas de terror que Álvares de Azevedo gostava de ler se passavam nesses países. Para ele, aquilo devia alimentar a sua imaginação. Então, o que ele quis foi escrever uma história aos moldes daquelas que ele gostava de ler. Johann, Bertrand, Archibald, Sofieri, Arnold e outros companheiros estão na taverna, dialogando sobre loucuras noturnas, enquanto as mulheres dormem ébrias sobre as mesas. Falam das noites passadas em embriaguez e pura orgia. Sofieri os questiona a respeito da imortalidade da alma. Sendo mais velho, parece não crer nela. Por isso, Archibald o censura pelo materialismo. Sofieri acredita na libertinagem, na bebida e na mulher sobre o colo do amado. Os homens só se voltam para Deus quando estão próximos da morte. Deus é, pois, a utopia do bem absoluto. O primeiro a contar a história é o Sofieri, que vai ser do capítulo 2. Bom, a história do Sofieri começa com ele em Roma, que para ele é um lugar da perfeição, onde ele vê uma bela mulher extremamente branca, que era o gosto da época, né? Mulheres pálidas, que estava chorando andando na rua. Então ele decide a segui-la. Só que, em algum momento, ele acaba desmaiando, e quando ele acorda, ele estava em um cemitério. Ele até pensa, será que eu estou vendo coisa, ou é um delírio da minha cabeça? Só que ele olha ao redor e vê que as plantas no chão estavam mexidas, então ela realmente esteve ali com ele. Então ele sai do cemitério e volta a viver a vida dele normalmente, com várias bebedeiras, com várias mulheres, mas ele sempre dizia que estava incompleta, porque ele queria um beijo daquela bela mulher. Aí, depois de um ano, ele volta ao cemitério, à noite, e ele acaba vendo um caixão entreaberto. E quando ele chega mais perto, ele olha dentro, ele vê aquela mulher. Então ele a pega, ele a tira, né, do caixão, coloca em seu colo e a beija. E dá para entender que ele tem uma relação com aquele corpo, que a princípio seria uma prática de necrofilia. Só que ele começa a perceber que ela não estava morta, porque ela dá uma breve acordada e depois desmaia novamente. Que na época, né, ele chamava isso de catalepsia, que, por exemplo, quando a pessoa desligava completamente, a pessoa desligava, então eles davam que a pessoa estava morta, mas a pessoa ainda estava viva. Então, muitas das vezes, as pessoas eram enterradas vivas por terem catalepsia. Então ela acorda, e quando ele vê que ela está viva, ele pega e rouba a mulher. Ele leva ela para a sua casa, e ela permanece com ele durante 2 noites e 2 dias. Depois disso, ela morre, pois ela teve febre e delírios. Então ele a enterra debaixo de sua cama e manda fazer uma estátua de cera
reproduzindo a sua musa. Ele diz que dormiu durante 1 ano sob a sepultura daquela bela mulher.